Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Ceifa de Luz, uma obra psicografada por nosso querido irmão Chico Xavier, através que serviu de instrumento para que Emmanuel trouxesse para nós mais esse tesouro que são essas mensagens do Ceifa de Luz, assim como as outras obras que trazem essa interpretação que Emmanuel faz acerca do Evangelho. No nosso encontro de hoje, dando continuidade, desde que na semana passada nós tivemos nosso amigo José Antônio, que relatou, que nos trouxe o capítulo número 20. Hoje, dando a sequência, nós vamos para o capítulo de número 21, cujo título é O Melhor para Nós. E Emmanuel vai basear a sua interpretação em uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 14, que nos diz o seguinte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aqui a gente já compreende o título, Quando nessa mensagem, Emmanuel sugere o título como Melhor para Nós. E na passagem evangélica, Mateus fala de perdão, Então, o melhor para nós, segundo essa orientação e segundo a orientação do nosso mestre, em diversas circunstâncias da nossa vida, é o perdão. O perdão é essa mola propulsora que nos aquece os corações e que nos faz compreender que a nossa vida, que a nossa existência, ela é repleta de situações que nos trazem desconforto, é repleta de situações que nos trazem problemas emocionais, que nos trazem dores físicas, dores da alma, e por vezes essas situações elas são criadas, ou melhor dizendo, elas têm a participação de pessoas, muitas vezes do nosso próprio convívio mesmo, aqueles que convivem conosco no trabalho ou dentro do próprio lar, que é um celeiro de aprendizado, um celeiro em que nos oportuniza exercer o perdão, assim, quase que constantemente, porque são com aqueles do lar que nós temos, em grande maioria, as possibilidades de acerto, de correção, de correção dos rumos que foram tomados em existências pretéritas, rumos equivocados, E quando a gente se reencontra, o objetivo disso nada mais é do que exercer o perdão, trabalhar dentro de nós todo esse sentido de aprimoramento do espírito, e que o perdão como nós dissemos no início, é uma das molas propulsoras para que a gente cresça, se desenvolva espiritualmente. Vamos ler alguns trechos do que está escrito, do que Emmanuel trouxe para a gente, No primeiro parágrafo ele diz: muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. O que ele nos diz aqui com isso, Que a gente deve sempre procurar esquecer as ofensas, que isso é o exercício do perdão, esquecer no sentido de que aquela ofensa, eu fui ofendido por alguém, eu vou esquecer, fazer de conta que não existe. Não é isso. Esse esquecimento é nós realmente exercermos o perdão se a pessoa errou para conosco, e se o responsável
pela divergência formos nós, que a gente se dirige a quem nós cometemos a falha e peçamos a ele o perdão. Essas são questões bastante delicadas que nos trazem, por vezes, situações que nós não conseguimos de imediato exercer esse perdão, mas que a gente deve sempre refletir sobre essa palavrinha, porque é ela que vai fazer com que a gente se despeça, né? Com que a gente não armazene em nosso ser aquela mágoa que tanto nos maltrata. Porque quando nós não exercemos o perdão, significa que nós estamos ainda chateados, magoados com alguma coisa, e isso nos machuca, né? Isso nos machuca. Daí a importância de que a gente realmente perdoe as ofensas, perdoe os males daqueles que agiram para conosco, por vezes até por ignorância, às vezes nem por maldade, mas às vezes a pessoa está numa situação tão delicada que a única forma que ela encontra ela não tem a capacidade de compartilhar aquilo, ela não consegue compartilhar aquilo com alguém, e a única alternativa que ela tem de poder se livrar um pouco daquela dor e sofrimento que ora passa é através da agressão mesmo, uma reação agressiva. E isso é muito delicado, é muito triste, porque a pessoa por vezes não consegue mesmo, né? E a gente repete, a única maneira de ela chamar a atenção, né? Se alguém chegar até você de forma agressiva, tenhamos todo cuidado, façamos todo o possível para não revidarmos, porque de certo essa pessoa ela está passando por alguma dificuldade. E aí, se nós entrarmos na mesma sintonia, nós estaremos participando de tudo isso. Nós não teremos capacidade de sair desse modelo de raiva, de ódio, de ira que tanto mal faz para toda a humanidade, né? Aquele que a nosso ver nos terá ferido estaria varando esfogueado o obstáculo quando nos deu a impressão disso, e em superando semelhante empeço haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Então é isso, né, que nós acabamos de falar, que as pessoas em situação que nos ferem, ou ela está querendo revidar algo que nós tenhamos feito para com elas, que seria uma vingança, né? E nesse caso, se fomos nós os ofensores, nós devemos chegar e nos dirigir e pedir o perdão. Mas se essa ofensa ela está ocorrendo ao nosso olhar, ao nosso ver de forma gratuita, uma gratuita aqui entre aspas, né? Porque nós não conhecemos o que tem por trás de todos esses meandros, nós devemos fazer todo o possível para exercer o perdão para com essas pessoas. E aí, nós somos de forma recorrente, nós já fazemos o julgamento das pessoas em qualquer circunstância. Um exemplo recente, né, que nós vivemos foi em relação a esse rapaz de nome Lázaro, acho que lá em Goiás, né, que cometeu vários crimes bárbaros, crimes absurdos, né, o que tem por trás de tudo isso, né? O que se passa na cabeça de uma pessoa que está numa condição da que ele estava vivendo, né? O que ocorreu durante a sua existência na atual encarnação? O que ele traz de bagagem de encarnações anteriores? Então isso nós não temos como compreender, nós que estamos vivenciando hoje isso, nós não temos como compreender, né? E aí a gente encontra nas forças de segurança pessoas que são que acabam se tornando
criando situações para si mesmo, ao invés de buscar a defesa mesmo dos criminosos. É isso que nos diz a nossa legislação, é que as pessoas devem proteger de toda forma. Mas tem irmãos nossos que acabam entrando como justiceiros nessa situação. É óbvio que aqui a gente não está fazendo a defesa do Lázaro, que cometeu crimes bárbaros e hediondos, né? Crimes terríveis. Nós não estamos fazendo a defesa disso, mas ao mesmo tempo que a gente não faz essa defesa, a gente percebe o quanto a nossa sociedade está doente, porque nós verificamos, após toda aquela caçada, né, e a morte do rapaz que cometeu os diversos crimes, o Lázaro, nós vemos as pessoas orando, pedindo, agradecendo a Deus porque conseguiram capturar e inclusive executar, né? E essas forças de segurança, elas estão amparadas pela opinião pública. Se a gente for analisar e for verificar, a opinião pública estava toda a favor do que ocorreu. É um bandido, é um criminoso, os adjetivos são os mais execráveis possíveis. E assim a gente sabe que é um irmão nosso, é filho de um mesmo Pai, de um mesmo Criador, que é Deus. Está equivocado? Ele está totalmente equivocado, né? Porque a morte é só uma passagem. E que nesse momento ele deve estar sofrendo, e certamente ele tem um amparo espiritual, como todos nós temos, qualquer um de nós tem. E aí, por que a gente resolveu citar isso? Porque ao invés da sociedade agir com benevolência, a sociedade age ainda mais com revolta, com ira, com ódio, com rancor, com desejo de vingança. E esse é o sentimento que pairou, né, em grande parte da nossa sociedade. A crítica aqui, ou a fala, a observação, é nesse sentido, e não no fato, repito, de estar fazendo uma defesa dos crimes que foram cometidos pelo Lázaro, mas sim que a gente compreenda que este rapaz esteve extremamente equivocado em suas atitudes, mas que a alternativa não era tirar a sua vida da forma como ocorreu, né? Então, que a nossa sociedade possa compreender que todo o bem que possa ser feito, nós devemos exercê-lo. E o melhor para nós é a gente viver exercitando o perdão, o máximo que nós pudermos fazer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era isso que nós tínhamos para trazer hoje. Que Deus nos abençoe, que a nossa sociedade possa refletir sobre todas as atitudes que temos tomado e que nós tenhamos como referência nada mais, nada menos do que Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso maior representante. Que Deus nos abençoe a todos.